Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Economia Brasileira do curso de graduação em Administração Pública. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na aula de hoje, vamos analisar três variáveis centrais para a economia: a inflação, a desigualdade e o desemprego, e como elas afetaram o desenvolvimento capitalista no Brasil. Analisaremos ainda como economistas brasileiros apontaram políticas públicas para contornar os desequilíbrios gerados pelo processo de industrialização brasileira e compreender as articulações e os processos de causalidade existentes entre inflação, desemprego e desigualdade. Vamos começar? A economia brasileira possui um histórico muito particular por causa da manifestação extremada desses fenômenos que são os resultados indesejados de seu processo de industrialização: a inflação, o desemprego e a desigualdade. No Brasil, esses fenômenos assumiram um caráter bem mais violento do que em outro país industrializado no mundo. A hiperinflação registrada no país em meados dos anos 80 e princípios dos anos 90 encontra poucos casos semelhantes, tanto por conta de seu longo período de duração, como pelas taxas elevadíssimas que se observaram. O desemprego, que tomamos aqui em seu conceito amplo, ou seja, incluindo também o subemprego, mantém-se em níveis muito mais elevados durante boa parte dos anos 90 e 2000. Muitos sustentam que o país viveu recentemente uma situação de pleno emprego, ou seja, a taxa de desemprego é a mínima possível dada a estrutura produtiva existente. O que veremos é que as políticas econômicas para remediar esses três fenômenos, inflação, desigualdade e desemprego, são completamente distintas, ainda que existam interdependências importantes entre essas políticas. Em relação à inflação, o governo dispõe dos instrumentos das políticas monetária, fiscal e cambial para tentar contornar o problema. Em segundo lugar, existem políticas específicas de emprego que podem ser utilizadas para reduzir o número de desocupados no mercado de trabalho. Por fim, políticas sociais e políticas tributárias podem ser colocadas em prática com o objetivo de amenizar as desigualdades sociais. As políticas de emprego, como as adotadas na primeira metade do século passado, podem ter impactado na redução das desigualdades e vice-versa. É o que tem sido bastante comum nos últimos tempos, uma política ortodoxa de combate à inflação via contração dos gastos do governo tende a reduzir o nível de emprego na economia. As políticas econômicas ortodoxas mencionadas anteriormente se fundamentam geralmente na teoria neoclássica e têm por objetivo central a busca da estabilização monetária por meio da contração do gasto público e da restrição creditícia via aumento da taxa de juros. O papel do Estado nessa concepção é apenas complementar o funcionamento do mercado, que deve ser livre para alocar os recursos de maneira mais eficiente. Já entre o repertório heterodoxo de políticas econômicas, com base fundamentalmente na literatura keynesiana da economia, encontram-se políticas fiscais e monetárias expansionistas, além de políticas distributivas como forma de estimular a demanda efetiva e o crescimento da renda agregada. Aqui, o papel do Estado é central, planejador de investimentos, regulando os mercados e produzindo diretamente bens e serviços, quando o mercado não se mostra capaz de fazê-lo ou quando se trata de objetivo estratégico do desenvolvimento de um dado país. Observe, porém, que isso não implica que o crescimento econômico se obtenha apenas por meio de políticas heterodoxas, ou que, ao contrário, políticas expansionistas não conduzam à instabilidade e estagnação. Vamos começar a tratar desses desequilíbrios com o problema da inflação, fonte de preocupação sempre presente na elaboração de políticas econômicas dos governos brasileiros. Se nos últimos anos o problema aparenta estar controlado, temos uma das menores taxas de inflação dos países ditos em desenvolvimento, o risco de aceleração dos preços foi a justificativa para a manutenção da taxa de juros em níveis elevados ao longo de boa parte dos governos Lula e Dilma. A inflação torna-se um problema quando ela assume um patamar tal que tanto as decisões de investimento dos empresários como as decisões de consumo dos trabalhadores são afetadas. Há, contudo, uma grande controvérsia entre os economistas brasileiros a respeito do nível a partir do qual a inflação deve ser objeto de preocupação dos governos. Certamente, uma inflação de 30% ao mês é um grave problema para qualquer economia. O quadro 1 apresenta as taxas anuais médias de inflação no Brasil no período republicano para anos selecionados.
Como podemos observar, logo nos primeiros anos, após a proclamação da República, entre 1889 e 1898, a inflação se acelerou e atingiu uma média de 3% ao ano. Isso foi o resultado do período de expansão da economia, que foi acompanhado de um processo especulativo na Bolsa de Valores, o encilhamento, o qual estudamos nas últimas aulas. Em 1899, Joaquim Murtinho assumiu o Ministério da Fazenda com o objetivo de conter essa elevação nos preços e adotou uma estratégia ortodoxa, promovendo um ajuste recessivo. Os valores da coluna, com anos de inflação superior a 30%, se leem da seguinte maneira. No período de encilhamento, que durou 10 anos, a inflação foi superior a 30% em 2 anos. No período do desenvolvimentismo, foram 6 anos sobre um total de 24 anos. Este é um tipo de política econômica ortodoxa utilizada para conter um processo inflacionário por meio do enxugamento da moeda e dos gastos públicos na economia. Isso se faz com elevação da taxa de juros e redução no crédito disponível. Como resultado, a demanda agregada se retrai e os preços tendem consequentemente a se reduzir. Isso fez com que os anos seguintes se caracterizassem por uma desaceleração econômica e forte deflação no país. Como o quadro 1 mostra, o período nacional desenvolvimentismo, de 1940 a 1963, caracterizado por uma rápida transformação industrial no país, foi uma época marcada por uma taxa de inflação muito superior à do encilhamento. Na realidade, a inflação passou a ser vista como um problema estrutural e não foi objeto de políticas específicas, exceto durante o governo de João Goulart, quando a aceleração dos preços se tornou objeto de grande debate na sociedade. De fato, se nesse período, que compreendeu 24 anos de nossa história, a inflação anual superou a barreira dos 30% em 6 ocasiões, 5 delas se concentraram entre 1959 e 1963. A inflação parecia estar se acelerando ano a ano, e tudo indicava que ela atingiria a marca de 100% anuais em pouco tempo no início dos anos de 1960. Considerando que o governo Goulart seguiu empenhado em realizar as metas traçadas de substituição de importações, fica nítida a reorientação que se dá no sentido de dedicar mais atenção à inflação. A hesitação em adotar uma política de ajuste recessivo que interrompeu a longa fase de crescimento econômico é compreensível. Os impactos ambíguos da inflação na economia explicam essa postura, uma vez que a inflação, até chegar a ser galopante, não impediu taxas satisfatórias de crescimento. Na medida em que os recursos captados através da inflação pelo governo e pelos empresários serviram para investimentos produtivos. Ela provocou uma poupança forçada, suportada pelas classes de rendimentos menos adaptáveis aos preços. Mas a inflação havia se tornado galopante a partir de 1960, ou seja, caminhava-se para taxas consideradas prejudiciais ao bom funcionamento da economia. Diversas foram as causas que resultaram na aceleração inflacionária do período. Entre elas estão o encurtamento nos períodos de reajustes salariais de diversas categorias no país, o aumento de preços por parte de organizações que buscavam financiar suas necessidades de expansão a custos reduzidos, a expansão dos gastos do governo e, em último fator importante também, a desvalorização cambial de 1961. Com a taxa de inflação superando a marca de 60% em 62, as perdas dos segmentos menos protegidos, como a maioria dos trabalhadores, passaram a trazer também consequências políticas para o governo. A política de contração da demanda adotada no período não surte o efeito desejado. Note que a inflação apenas foi contida realmente após um plano recessivo, com forte arroz salarial em um contexto político autoritário a partir de 1964. Contudo, esse tipo de medida dificilmente obteria legitimidade em um governo eleito por via democrática, que precisava negociar com os diferentes segmentos da sociedade os ônus de uma política anti-inflacionária. Isso é fundamental para entendermos o sucesso do Programa de Ação Econômica do governo PAEG, no combate à inflação, cuja taxa reduziu-se de 85,6% em 64 para 25,2% em 68. As características principais do plano anti-inflacionário do primeiro governo militar adotado em 64 era, de um lado, reduzir o déficit público, buscando novas fontes de financiamento para as necessidades de gasto do governo.
Substituía-se, assim, o financiamento inflacionário do período anterior pelo endividamento externo. De outro lado, o plano visava impedir o repasse da inflação passada para os ajustes salariais dos trabalhadores, o que acarretou em forte redução dos salários reais. Para dificultar a reação da classe trabalhadora, realizou-se uma série de modificações na legislação trabalhista, o que na prática impossibilitava a atividade sindical e a realização de greves, e flexibilizava a regulamentação do mercado de trabalho. Um exemplo dessa flexibilização nas relações de trabalho, promovida pelo PAEG, foi a instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que trouxe um grande estímulo à rotatividade no emprego e desvalorização do preço da força de trabalho, pois a partir de sua institucionalização, as empresas passaram a ter as mãos livres para demitir os trabalhadores antes dos acordos ou dissídios coletivos e contratá-los depois por um preço inferior ao conquistado pelo sindicato. O debate teórico, no período em torno da inflação, dividiu os economistas entre monetaristas, que consideravam a expansão monetária, ou seja, o aumento da circulação de moeda devido ao crescimento econômico, a causa primordial da inflação, e os estruturaristas, que associavam o fenômeno ao problema estrutural do conflito distributivo, ou seja, a pressão de grupos de empresários por aumento de preços e de grupos de trabalhadores por aumento de salários. Como podemos observar, dada a configuração do PAEG, a orientação monetarista tornou-se dominante durante a ditadura, enquanto representantes da posição estruturalista heterodoxa foram perseguidos, exilados ou calados pela repressão política. Até os anos de 1970, a aplicação do receituário ortodoxo monetarista obteve relativo sucesso para combater o problema inflacionário, quando a taxa de inflação atingiu um máximo de 80% ao ano, como ocorreu em 64. A partir de meados dos anos 80 e durante cerca de 10 anos, os reajustes de preço na economia brasileira tomaram a forma de um processo hiperinflacionário, com taxas de inflação que superavam em alguns períodos 2.000% ao ano. Esse processo é caracterizado por um descontrole nos reajustes de preços na economia, que aumentam progressivamente as taxas muito elevadas. Nessa situação, são necessários mecanismos de proteção, formais ou informais, para manter o poder de compra da população, sob o risco de total desestruturação do sistema econômico. Isso ocorre porque a moeda desvaloriza-se, perdendo seu valor diariamente, afetando preços e salários, e a maioria das pessoas não tem acesso ao sistema financeiro. É importante mencionarmos também que a estratégia de crescimento com forte endividamento externo do governo militar foi um dos fatores determinantes da aceleração inflacionária nos anos de 1980. Até meados da década de 70, fortes investimentos do Estado foram impulsionados pela existência de financiamento abundante do exterior. Com o desencadeamento de uma crise internacional, após sucessivos choques nos preços do petróleo e rápidos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos, a crise do balanço de pagamento obrigou o governo brasileiro a realizar max desvalorizações do câmbio no início de 1980, aumentando o ritmo da inflação. Como já foi dito, diversos planos econômicos, especificamente voltados para controlar a rápida aceleração da inflação, foram lançados ao longo dos anos de 80 e 90. Esses planos, que combinavam elementos ortodoxos com a visão heterodoxa ou neoestruturalista da análise do fenômeno inflacionário, buscavam atacar aquele que foi identificado como a origem do problema, o sistema de preços indexados introduzidos pelo PAEG em 64. Os governos militares, ao lançarem mão da correção monetária, puderam minimizar o impacto dos fortes reajustes no início dos anos de 1960. Os preços passavam a ser ajustados de acordo com uma regra oficial, cujo percentual incorporava parte das perdas com a inflação passada. Porém, no início de 80, quando o novo processo de rápida elevação de preços estava em andamento, a correção monetária surtiu o efeito contrário, alimentando a espiral inflacionária. A leitura que se fazia à época era de que a hiperinflação surgia por conta de dois componentes: a inércia na remarcação de preços e salários, associada à indexação ou correção monetária, e a ocorrência de choques, que abalavam a estrutura dos preços relativos, o choque de juros e do petróleo ao final da década de 1970, por exemplo. Em 1986, surgiu o primeiro plano econômico que procurou lidar com o problema da hiperinflação, que foi o Plano Cruzado.
no momento em que os preços aumentavam a um ritmo superior a 200% ao ano. O principal recurso do plano foi o congelamento de preços, em uma tentativa de romper com a estrutura altamente indexada de reajustes. A inflação se reduziu em um primeiro momento, mas após 2 anos as taxas voltaram a crescer de modo acelerado. O governo havia esbarrado na impossibilidade de controlar completamente a estrutura de preços da economia. Diversos grupos econômicos passaram a pressionar por aumentos em um período caracterizado por forte aumento no consumo, como foi o caso dos produtores de carne. Na realidade, o congelamento dos preços trazia um impacto muito desigual no conjunto da sociedade, variando de acordo com a periodicidade de reajuste de preços e salários de diferentes grupos econômicos e categorias salariais. Por exemplo, um congelamento de todos os preços e salários hoje pode beneficiar as padarias que acabaram de repassar as variações de custos e perdas inflacionárias ao preço do pão, mas pode prejudicar o padeiro, que apenas teria o seu dissídio salarial dentro de um mês. Com os preços congelados em 86, boa parte dos assalariados se viu também em condições de comprar em quantidade maior do que de costume. Houve um nítido estímulo à demanda, o que possibilitou uma expansão importante do PIB, a maior desde o início daquela década. O sucesso inicial do Plano Cruzado permitiu que a inflação se reduzisse 68% em 86. Porém, por conta dos desequilíbrios causados pela estrutura rígida de preços, somados à rápida aceleração econômica no período, o congelamento foi sendo gradativamente abandonado e a inflação retornou com força ainda maior em 1987. Os 3 planos seguintes de combate à inflação obedeceram basicamente a mesma receita de congelamento de preços, com alguns ingredientes adicionais. O Plano Bresser de 87, o Plano Verão de 89 e o Plano Collor de 90. Diferentemente do Plano Bresser, os planos Verão e Collor colocaram ênfase maior em instrumentos ortodoxos, que, como a gente já apresentou, entendem o fenômeno inflacionário como resultado de um crescimento econômico. Daí a presença de choques recessivos nesses planos para reduzir rapidamente as remarcações de preços. Mas os períodos de interrupção na alta dos preços, por conta das ações anti-inflacionárias, foram se tornando cada vez mais breves. Isso apenas levou, contudo, a mais desequilíbrio e mais inflação. O retorno ao equilíbrio macroeconômico somente veio com a adoção do Plano Real em 94, que abordou a partir de uma nova perspectiva o problema da hiperinflação. Em lugar dos tradicionais congelamentos de preços, a equipe econômica decidiu por quebrar a inércia inflacionária por meio da criação de uma nova moeda de referência, a Unidade Real de Valor, o URV. O plano previu corretamente que os agentes econômicos migrariam do antigo sistema de indexação para o novo, que se caracterizava por um comportamento menos errático e permitia, assim, a retomada do planejamento das famílias e das organizações. A manutenção de uma taxa de câmbio estrategicamente apreciada e de uma taxa de juros real elevada foram os outros elementos centrais de combate à inflação no Plano Real. A chamada âncora cambial foi uma política econômica que, entre 1994 e 1998, atrelou o valor da moeda nacional ao dólar dos Estados Unidos. A forte desvalorização ocorrida em 98 por conta dos altos déficits no balanço de pagamentos levou o governo a adotar em seguida uma flutuação controlada do câmbio. O raciocínio da equipe econômica era relativamente simples. Com o câmbio apreciado, as importações ficavam mais baratas e o produtor nacional não podia aumentar seus preços diante da ameaça da competição externa. A figura 1 apresenta como evoluiu nos últimos anos a taxa de câmbio efetiva real. Um cálculo que leva em consideração a variação real da moeda nacional em relação a uma cesta de moedas dos principais países que fazem comércio com o Brasil. Note que em períodos de crise no balanço de pagamentos, entre 82, 83, 99 e 2002, houve movimentos de desvalorização cambial, enquanto entre 91 e 98 e 2003 e 2007, o câmbio manteve trajetória de apreciação. Mais recentemente, em 2012, o governo decidiu desvalorizar a moeda com o objetivo de aliviar os efeitos do câmbio desvalorizado no setor produtivo nacional exportador. É a primeira vez desde a estabilização de 94 que o governo e o Banco Central conseguem debelar as pressões pela valorização da moeda por tempo tão longo. Já os juros elevados têm por função manter a economia interna desaquecida, na medida em que a expansão monetária e a consequente expansão do consumo podem alavancar novos aumentos nos preços em um contexto de estoques limitados.
Entretanto, a forte desvalorização em 99, resultante dos desequilíbrios nas contas externas e fugas de capitais estrangeiros, levou ao temor de uma nova aceleração dos preços, por conta do rápido encarecimento dos produtos importados. Como resposta a esse novo cenário e por sugestão do FMI, o governo adotou um programa de metas de inflação, pelo qual o Banco Central passaria a se responsabilizar. Durante o governo Lula, apesar do histórico de inflação muito baixa, a justificativa para manter os juros em patamares elevados continuou sendo o risco de um movimento de aceleração dos preços, considerando a posse de Lula em 2003. Perceba como é importante conhecer como se deu o processo inflacionário em nosso país. Agora você já conhece um pouco mais a história da inflação no Brasil e as políticas econômicas levadas a cabo para tentar contornar o problema. Agora, vamos fazer uma breve análise do desemprego na economia brasileira, como resultado da reorientação no modelo de desenvolvimento a partir de 1980. Veremos também que a crise do emprego, que marcou a nossa evolução econômica desde então, se deve a fatores conjunturais. Como a nossa economia se abriu rapidamente ao exterior, ficamos mais vulneráveis a oscilações da demanda externa, o que dificulta a manutenção do nível de emprego em patamares razoáveis. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são considerados desempregados todos aqueles que pertencem à população economicamente ativa, a PEA, e procuram trabalho no período de realização da pesquisa. Já para o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, agrega-se também a estatística de desempregados aqueles que se encontram em situação de trabalho precário, alta ocupação ocasional, remunerada ou não, e aqueles que desistiram de procurar trabalho por sentirem-se desestimulados. Todas as pessoas em idade acima de 10 anos são computadas como população economicamente ativa. Nessa definição, incluem-se tanto os indivíduos ocupados como os indivíduos desocupados. São excluídos desse cálculo as pessoas inativas, ou seja, que não exercem ou não buscam exercer alguma atividade no mercado de trabalho, como estudantes, maiores de 10 anos, aposentados e donas de casa. Podemos considerar que o desemprego é, na realidade, um resultado involuntário de todo o processo de industrialização. É importante destacarmos que foi a Revolução Industrial Inglesa, no final do século XVIII, início do século XIX, que gerou uma enorme massa de desempregados. O mesmo ocorreria com outras potências europeias em seguida. Isso acontece de um lado porque as máquinas em constante evolução tecnológica são poupadoras de mão de obra, e por outro lado porque a industrialização se acompanha de urbanização, pois os trabalhadores rurais são atraídos pelo salário dos centros urbanos. Como o sistema não gera trabalho para todos, sempre existe uma massa mais ou menos importante de desempregados. O tamanho dessa massa de desempregados está em função da conjuntura econômica, mas também das políticas sociais e de emprego que o governo adota. No Brasil, a rápida evolução industrial e o inchaço dos centros urbanos, que se deu entre os anos de 50 e 80, não foi acompanhada, como em outros países, de uma preocupação sistemática dos governos com a fixação de uma parcela da população no campo por meio de reforma agrária ou de políticas bem articuladas de seguridade social. Um segmento importante, então, da meta da população economicamente ativa seguiu sem emprego formal e, portanto, foi excluído dos benefícios que os trabalhadores com carteira assinada recebem no sistema de proteção social, como seguro-desemprego, aposentadoria, entre outros mecanismos que regulam as relações trabalhistas reforçados com a Constituição Federal de 88. Nessa perspectiva, a crise do emprego no Brasil se tornou um problema econômico crônico de sua economia, a partir da recessão do início dos anos de 1980. Os planos de ajuste macroeconômicos adotados desde então colocaram um foco sempre na inflação, sem se preocupar com as consequências em termos de emprego. A oscilação no nível de emprego ficou dependente desde então da situação da conjuntura da economia brasileira. Com exceção dos governos de Lula e Dilma, não houve uma preocupação em abordar as causas estruturais do desemprego e da informalidade no país. São considerados trabalhadores informais todos aqueles que não conseguem emprego formal ou com carteira assinada e que também não exercem funções no setor público ou como profissionais liberais.
Pelo contrário, o que se viu foi uma política de flexibilização do trabalho, mas claramente colocada em prática a partir de 90 e que se interrompeu em 2003. A flexibilização teve origem a partir de uma concepção particular do funcionamento da economia, segundo a qual as normas trabalhistas incorrem em um custo demasiado elevado e afetam a eficiência do setor produtivo. Esse questionamento ganhou força em um momento de grande pressão sobre a estrutura produtiva a partir da crise de 1970 nos países centrais. Com essa concepção, vem dominando o debate nos últimos anos, uma série de medidas foi adotada, especialmente desde meados dos anos 90, permitindo a instituição do contrato temporário de trabalho, a proliferação dos empregos terceirizados e a multiplicação de trabalhadores autônomos, sem contrato fixo com as organizações. Note que a flexibilidade do trabalho não é um processo exclusivo da economia brasileira. Ele vem ocorrendo em diferentes países da América Latina e também em países de capitalismo avançado, como os Estados Unidos e a França. Contudo, é importante que vocês percebam que o Brasil parte de um nível inferior em termos de qualidade de sua rede de proteção social e das normas trabalhistas, se comparado ao conjunto de países desenvolvidos. Podemos citar alguns exemplos. No Brasil, menos de 15% da população adulta tem ensino superior, frente a cerca de 25% nos países avançados, segundo os dados do IBGE e da OCDE. O seguro-desemprego não contempla a massa de trabalhadores informais e tem duração e remuneração muito limitadas em nosso país. E apesar de uma melhora recente, a falta de investimento no setor de saúde pública mantém o Brasil distante dos níveis adequados em uma série de indicadores da Organização Mundial de Saúde. Isso implica, em parte, a gravidade da crise social que enfrentamos nos dias atuais. Outro elemento importante para que se compreenda a evolução recente do desemprego e do subemprego ou emprego precário em nossa economia consiste em observar o que ocorreu com o emprego industrial nos últimos tempos. Já vimos que após um período relativamente exitoso, pelo qual se caracterizou o nosso processo de industrialização, iniciou-se um período de retração da indústria nacional a partir das sucessivas crises desencadeadas nos anos 80. Em contraposição ao que ocorria no período anterior, costumava se caracterizar o período atual de desindustrialização. Diversos fatores estão por trás desse processo: a abertura comercial, a retração na política industrial e a adoção de novas tecnologias poupadoras de mão de obra. A figura 2 apresenta a evolução do emprego e da produção na indústria, mostrando como o impacto da desindustrialização afetou o nível de emprego no setor secundário. Como podemos observar, o nível de emprego na indústria mergulha em uma grave crise que se inicia com a abertura comercial decretada do governo Collor em 90. A produção industrial segue se expandindo de forma bem lenta e, apesar dos seguidos quadros recessivos, isso indica que os segmentos da indústria nacional que sobreviveram a esse processo o fizeram por meio de fortes transformações produtivas, cortando custos e adotando tecnologias poupadoras de mão de obra, como forma de fazer face à concorrência das importações. Durante o governo de FHC, o preço da estabilização econômica e do controle da inflação foi o crescimento lento da indústria e a redução do emprego. Um dos instrumentos principais para a manutenção da inflação em níveis baixos foi a valorização do câmbio, o que tornava as importações extremamente atraentes para o consumidor local. Assim, muitas indústrias nacionais tiveram que abandonar a produção, enquanto outras recorreram aos insumos importados em lugar de comprá-los de fornecedores brasileiros. Note também pela figura 2 que pela primeira vez desde meados dos anos 80, emprego e produto na indústria voltam a crescer juntos no governo Lula, como fruto do excelente cenário externo até meados de 2008 e da retomada de uma política creditícia voltada para o setor industrial, que volta a contratar trabalhadores de forma intensiva. O crescimento econômico observado no governo Lula não beneficiou apenas o setor secundário. Ele se estendeu, na verdade, a todos os setores da economia. Isso explica a importante redução no desemprego entre 2004 e 2008, pouco antes da nova crise global atingir também a economia brasileira.
Veja na figura 3 que a recuperação do nível de emprego no país foi acompanhada de uma pequena melhora no nível de formalização, medido pela proporção de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. Ambos os indicadores estavam, ao final de 2008, em seu melhor nível dos últimos 10 anos, o que apontava para uma boa conjuntura do mercado de trabalho naquele momento. Ainda que parte dessas melhorias nas condições de emprego tenham sido revertidas por conta do impacto da crise global no Brasil ao longo de 2009, em 2010 a expansão econômica já se dava em ritmo acelerado, registrando novos recordes de contratação de trabalhadores. Anteriormente, mencionamos uma terminologia específica para classificar a nossa última década, o novo desenvolvimentismo. A expressão novo desenvolvimentismo aponta inicialmente o desejo de alguns intelectuais, sobretudo os economistas, de mudanças na política econômica ao final da década de 90 e o início dos anos 2000. Dentre eles se encontravam Celso Furtado e Luiz Carlos Bresser Pereira. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, economistas críticos da política econômica liberal passaram paulatinamente a integrar o governo em postos chaves, como o comando do BNDES, do Comércio Exterior, do Ministério da Fazenda. No governo Dilma, essa reorientação da política econômica culmina com a troca da presidência do Banco Central do Brasil. Como vocês podem ver, a indústria brasileira enfrenta uma das suas piores crises desde os primeiros momentos de sua implementação no Brasil no final do século XIX. Contudo, a mudança de orientação na política econômica, que nos coloca em uma nova era de crescimento, com distribuição de renda e justiça social, tipo novo desenvolvimentista, apresenta uma estratégia que resgata o papel da indústria nacional. Hoje a indústria se renovou, tem cada vez mais trabalhadores com ensino superior, se expande para novos mercados no interior do Brasil, no Nordeste e no Norte, mas também no Paraguai, Argentina, Colômbia, Canadá, Moçambique, Portugal, França e China. Produtos brasileiros estão entre os líderes de mercado no Chile, Uruguai, Angola e Estados Unidos. O mercado brasileiro é o maior em termos de lucros para as multinacionais das principais economias do mundo. Itaú, Vale, Petrobras, Natura, Ambev, Brasil Foods, BNDES e Embraer são apenas algumas das campeãs nacionais, representantes de uma ampla gama de setores econômicos que concorrem lá fora com as maiores empresas do mundo. Do ponto de vista qualitativo, a situação do setor produtivo nacional é mais controversa. De acordo com as estatísticas oficiais, houve um aumento na proporção de empresas industriais que inovam nessa década em relação à anterior. Assim, em 2011, eram apenas 36% de indústrias inovadoras, diante de 31% em 2001. No setor extrativo da indústria, essa proporção cai para 19% em 2011, mas está em expansão em relação a 2001, 17%, enquanto que na indústria de transformação, o coeficiente de inovação salta para 36%, que era de 32% em 2001. Por outro lado, é nítida ainda a dificuldade da empresa nacional em concorrer nos setores das chamadas novas tecnologias, microcomputação, automobilística, telecomunicações, que são estratégicos para o lugar em que ocupam as nações da Divisão Internacional do Trabalho. Diferentemente da inflação do desemprego, a desigualdade de renda, que também surgiu como consequência indesejada do processo de industrialização e modernização da nossa economia, praticamente não sofreu grandes transformações desde que ela despontou como problema do debate econômico no final da década de 1970. Daquela época até os dias atuais, o Brasil segue sendo um dos países mais desiguais do mundo, apesar de que nos últimos 10 anos assistimos a uma lenta, porém inédita, redução dos indicadores de desigualdade. O nível muito elevado de desigualdade significa que poucas pessoas concentram em seu poder uma quantidade muito grande de riqueza. No campo, segundo o INCRA, apenas 14% dos estabelecimentos rurais concentram 83% das terras do Brasil. No mercado de trabalho, a parcela que equivale a 1% mais bem remunerado, com salários acima de 5 mil ao mês, concentra 40% do total da renda paga aos trabalhadores, de acordo com o IBGE. Uma medida da desigualdade de rendimentos no mercado de trabalho que é comumente utilizada é o indicador de concentração denominado coeficiente de Gini.
Seu cálculo é relativamente simples e necessita apenas de duas variáveis: a proporção da população em cada decil ou percentil de renda e a proporção que cada um desses decis ou percentis da população representa em relação ao total da renda gerada no mercado de trabalho em um determinado período. Quanto maior o valor do coeficiente de Gini, maior é a desigualdade. O coeficiente teria, hipoteticamente, resultado zero quando houvesse perfeita distribuição de renda, ou seja, quando cada parcela da população possuísse exatamente a mesma parcela de renda. Por exemplo, os 10% mais pobres detendo 10% da renda, os 20% mais pobres com 20% da renda e assim por diante. E ele seria igual a 1 quando ocorresse a pior situação possível, ou seja, uma única pessoa concentrando toda a renda gerada na economia. Se observarmos o quadro 2 com atenção, veremos que os países do capitalismo mais avançado são exatamente aqueles que conseguiram reduzir de modo significativo as suas desigualdades, que estão representados pelo coeficiente de Gini. O Brasil, em 2013, apresentou um coeficiente de Gini de 0,55, um valor médio. Em 2015, o país melhorou seu coeficiente de Gini, passando para 0,49, reduzindo a desigualdade da população em termos de distribuição de renda. Essa constatação nos leva a concluir que o caminho do desenvolvimento passa necessariamente pela redução das desigualdades. Isso porque em um país muito desigual, em primeiro lugar, o mercado interno se torna limitado para a expansão das organizações que ali se instalam. Em segundo lugar, as organizações não encontram em um país muito desigual a mão de obra qualificada, ou seja, com um bom nível cultural e educacional, que necessitam para um aumento de produtividade imprescindíveis em um ambiente competitivo e globalizado. E, em último lugar, a desigualdade em níveis extremos coloca em risco a legitimidade das instituições, incitando segmentos injustiçados pelo modelo econômico à violência contra o Estado e contra o patrimônio privado. A correlação entre desigualdade e subdesenvolvimento das forças produtivas já havia sido apontada por Celso Furtado como um dos grandes desafios para a evolução econômica de nosso país. Mas a desigualdade do país não se restringe à esfera da renda e da riqueza. Ela se manifesta também em outras dimensões, que definem as reais oportunidades dos indivíduos em nosso país. Assim, o acesso à saúde ou à educação é extremamente desigual. Quanto mais rica a pessoa, maior a possibilidade de acesso a serviços de qualidade. A expansão das redes privadas de saúde e de educação básica e fundamental foi acompanhada de um sucateamento do serviço público nesses setores, ampliando consequentemente as desigualdades. A locomoção nas grandes cidades brasileiras é outro exemplo de manifestação das desigualdades em uma esfera não monetária. As pessoas de maior poder aquisitivo utilizam transporte individual, carro próprio ou táxi, enquanto que os mais pobres vão de transporte coletivo, que em geral são mais lentos, poluidores e desconfortáveis. Assim, a desigualdade na utilização dos meios de locomoção traz impactos diferenciados sobre o bem-estar dos indivíduos, prejudicando uma vez mais os desfavorecidos. Assim, podemos afirmar que a persistente desigualdade no Brasil não nasceu de um processo de industrialização, apesar de se agravar com ele. Nossa estrutura fundiária concentrada e a polarização entre os proprietários e os despossuídos tem início no histórico de colonização e de escravidão que marcou mais de 3 séculos da história do país. A desigualdade era maior nas comunidades de renda mais elevada, fruto do próprio desenvolvimento. Ou, em outras palavras, esse se realizou através do crescimento mais acelerado das rendas de certas classes, enquanto as outras, não atingidas pelo processo, ficaram estagnadas. Esse padrão de reprodução das desigualdades se mantém após a proclamação da República, na medida em que a questão social não será uma preocupação dos governos oligárquicos desde então. A renda pessoal apenas passaria a ser tributada ao final desse período, em 1924. Assim, tal como ocorria nos países desenvolvidos ao longo do século XIX, a ausência de políticas distributivas está na raiz do problema do aumento das desigualdades, dado que o processo de desenvolvimento tende a beneficiar os segmentos mais bem situados na estrutura de classe em um dado país. O sistema de proteção social inaugurado lá na era Vargas tem um efeito importante, mas limitado sobre a redução das desigualdades.
Como já foi mencionado, à época existia uma alta proporção de trabalhadores informais vivendo na zona rural e que não era contemplada pela nova legislação social e trabalhista. Ainda que reduzidas, essas conquistas da classe trabalhadora têm seu impacto positivo na redução das desigualdades, praticamente anulado por conta, de um lado, da política salarial contracionista, que marca todo o período do regime militar no país, e, por outro, como consequência das perdas ligadas aos anos seguidos de hiperinflação. Cabe ressaltar que a forma mais usual de corrigir esses desequilíbrios na estrutura de riqueza e rendimentos é por meio dos impostos. Muito simples. Proporcionalmente à sua renda, os mais pobres têm uma incidência maior de impostos indiretos, como as tarifas sobre o consumo de diferentes mercadorias. Em relação aos impostos diretos, como o imposto de renda, os intervalos de contribuição são considerados muito estreitos, o mínimo de 15% e máximo de 27,5%. Se comparado, por exemplo, ao que é aplicado nos países europeus, nos quais caminha-se gradativamente até se atingir a faixa de 50% para as rendas mais elevadas em média. Além disso, no Brasil, não foi adotado ainda o imposto sobre grandes fortunas. No Brasil, tem sido preferida outra estratégia de lidar com o problema da desigualdade, que são as políticas sociais. Assim, os diferentes governos têm lançado regularmente programas sociais, como a distribuição de alimentos ou a atribuição de uma renda mínima para as famílias mais pobres. Porém, a desigualdade tem respondido lentamente, mas positivamente a essas políticas, em especial as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e de ações afirmativas, como as reservas de vagas nas universidades para egressos de escolas públicas negros e indígenas. Aumentaram as oportunidades das populações mais vulneráveis. Essa desigualdade continuou sendo minimizada também no governo Lula, com as práticas de políticas sociais que aumentaram em abrangência e complexidade. O Bolsa Família, por exemplo, estendeu-se a mais de 10 milhões de domicílios. O ProUni atende a cerca de 200 mil estudantes em nível superior por ano. Naturalmente, ainda que limitado, o impacto desses programas não é desprezível em termos de melhoria do nível de renda e de oportunidade para os mais pobres em nosso país. Porém, a renda dos mais ricos continua crescendo, o que explica que a desigualdade se mantém em níveis elevados. Até aqui mostramos a vocês um pouco da evolução das desigualdades sociais e econômicas que afetam a população brasileira. Entretanto, outro fenômeno relativo à desigualdade muito presente no debate econômico do país está ligado à concentração produtiva em certas regiões. Por exemplo, desde o início do processo de industrialização, nos anos de 1920, o estado de São Paulo despontou como o principal centro econômico do país. As indústrias anotaram a localização estratégica daquela região para se beneficiarem da grande concentração de capitais ali existentes, bem como de uma rede muito desenvolvida de infraestrutura desde os tempos em que a dinâmica econômica era a economia cafeeira. Com o passar dos anos, cresceu a pressão política de elites de regiões mais afastadas de São Paulo, como o Nordeste, por uma participação no processo de modernização econômica e aumentou o interesse estratégico dos governos em expandir o desenvolvimento para o interior do país. Assim, no auge do período desenvolvimentista, entre os anos de 50 e 80, uma série de medidas políticas e tomadas como objetivo de reduzir as disparidades, foram tomadas com o objetivo de reduzir as disparidades regionais do Brasil. Dentre elas, podemos destacar a expansão da rede viária e ferroviária e o deslocamento da capital do país, do Rio de Janeiro, para Brasília. Todas essas decisões adotadas no governo JK. A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Sudene durante o governo Goulart. A criação da Zona Franca de Manaus, a construção da rodovia transamazônica e a diversificação de investimentos de organizações estatais em estados do Norte e Nordeste ao longo dos governos militares. Mais recentemente, podemos perceber uma clara tendência de desconcentração industrial que vem sofrendo a região de São Paulo. Os elevados custos de produção, principalmente salários e impostos, passaram a superar os benefícios, como infraestrutura e qualificação da mão de obra a partir de meados dos anos 80. Esse processo, associado a políticas de concessão de subsídios a investidores nacionais e estrangeiros em busca de oportunidades em outros locais, tem propiciado um movimento inédito de expansão da
produção industrial para as regiões sul, com destaque para o estado do Paraná, centro-oeste, especialmente Goiás, e nordeste, especialmente o Ceará. Ao mesmo tempo, o aumento de produtividade no campo e o cenário extremamente favorável às exportações permitiram uma rápida ampliação da produção agropecuária e agroindustrial em estados como Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia, que vem aumentando a sua importância econômica regional. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Na aula de hoje, discutimos a inflação, a desigualdade e o desemprego, que são consequências inevitáveis e indesejáveis de qualquer processo rápido de modernização das estruturas econômicas de um país. No Brasil, esses fenômenos assumiram um caráter extremado, já que os aumentos de preços alimentaram um processo hiperinflacionário entre 85 e 93. O desemprego e o subemprego tornaram-se problemas crônicos após a década perdida, e o nível de desigualdade situa-se entre os piores do mundo. Um problema importante para entender a persistência de altos níveis de desigualdade no país é o caráter regressivo de nossa estrutura tributária, taxando relativamente mais os mais pobres com impostos indiretos e exigindo pouca contribuição das camadas mais abastadas, quando o contrário se observa nos países mais desenvolvidos. Vimos ainda que uma série de planos heterodoxos foi adotada com o objetivo de controlar a inflação entre 86 e 93. Todos fracassaram, até que colocou em prática o plano real, qual mudou a estratégia de combate à inflação. Em lugar de congelar preços, instituiu uma nova moeda indexada. Diante desse cenário, o novo modelo de desenvolvimento, que se consolidou no país entre 90 e 2002, deu ênfase à liberalização da economia, trazendo um forte impacto em termos de redução, ao mesmo tempo na quantidade e qualidade de empregos disponíveis para a maioria da população. Por fim, estudamos que desde o Plano Real, o Banco Central manteve a política monetária sempre tendo como objetivo central o controle da inflação. Mesmo que essa tenha se reduzido a níveis muito baixos nos anos 2000, o risco de aceleração dos preços tem sido a razão apontada pela equipe econômica do governo para a manutenção dos juros em níveis elevados. E com isso encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Na próxima aula, vamos tratar sobre a inserção da economia brasileira no cenário internacional. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!